Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos desde Brasil. Hoy vamos a comenzar otro live. Voy a colocar aquí el título de este live, que es procedimientos, vamos a ver, procedimientos no invasivos. Vamos a tener un live genial. Tengo seguridad que les va a encantar. No invasivos, microinvasivos, ¿sí? Y mixtos de la caries en bebés y mixtos de la caries en bebés. A ver, listo. Ahora sí tenemos aquí el título de nuestro live. Ya está. Listo. Ahora sí. Bueno, como les decía, hoy tenemos otro live y este live va a estar muy bueno también porque tengo a dos personas maravillosas y con un gran conocimiento clínico y científico sobre el tema. El tema será procedimientos no invasivos, microinvasivos y mixtos del manejo de la caries dental en bebés, ¿sí? Y para esto tenemos a Isabel Olegario y a Ana Claudia Schibinsky, que van a representar el capítulo del libro, que participaron otros autores también, como Patricia Gatón de España y Soraya Coelho Leal de Brasil, ¿sí? Entonces tendremos a Isabel y a Ana Schibinsky representando este capítulo del libro que acabamos de lanzar en portugués y en español, que es Odontopediatría de la gestante al bebé, enfoque transdisciplinario en el arte de cuidar. Tengo seguridad que les va a encantar. El libro está muy bonito, muy completo, muy transdisciplinario, 800 páginas básicamente de mucho contenido clínico y científico. Y también recordándoles que en septiembre tendremos el intensivo online de odontología para bebés. Entonces vamos a comenzar este live sin perder tiempo y voy a invitar a mi amiga querida Isabel Olegario, que por justo recientemente nos encontramos en la facultad, nos vimos porque Isabel está viviendo actualmente en Irlanda, es profesora de la Trinity y ahí tengo a Isabel y Hola, querida amiga. genial, Bel, bienvenida nuevamente. Otro live, porque ya tenemos algunos lives juntas, ¿verdad? Y este es otro live. Primero, agradecerte, Bel, por tener este tiempo de participar. Vamos a hacer el live dividido, primero con Bel, que tiene un tiempo más corto para estar en el live, y después pasamos con Ana Claudia Chivinsky, que se va a conectar también, ¿sí? Bel, obrigada por participar en el capítulo. Yo sé que tú eres una estrella, una crack en el asunto, que hasta en tu visita a la especialidad esta semana tuvimos que sentarte en el sillón, ¿no? Ah, la visita ya se puso a tener paciente también. Entonces, gracias, amiga. Hola. Gracias. Mira, estamos aquí varias personitas que saben que he escrito el capítulo de procedimientos no invasivos, microinvasivos y mixtos para el manejo de la caries dental en bebés. Y bueno, yo sé que tú escribiste algunos tópicos y quería preguntarte sobre dos tópicos, ¿sí? El primero es sobre sellantes, ¿no? ¿Qué indicaciones, cuáles son las indicaciones contemporáneas de los sellantes o selladores y qué tipo de material pues es el más indicado para utilizar? Dale. Gracias, Jenny, por me invitar a participar de este capítulo, de este libro que está increíble. Antes de responder su pregunta, es realmente un honor estar aquí, compartir más conocimientos con tanta gente querida. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. Las indicaciones han cambiado tanto por los años, porque antes pensábamos en sellantes de fósulas y fisuras y solo pensábamos en prevención. Entonces, un diente que está sano, que no tiene lesiones de caries para prevenir la progresión de la lesión de caries y el aparecimiento de nuevas lesiones de caries. Pero hoy ya utilizamos el sellante también para dientes que tienen lesiones de caries. Entonces, cuando hablamos de íquidas, no es solo para íquidas cero, pero también para íquidas uno, 2, 3, Oh, 4 ya está. y 5. O sea,
es un tratamiento que llamamos tratamiento no invasivo o microinvasivo, pero que sí hay evidencia de sellar esas lesiones suficiente para prevenir esta progresión de lesiones de caries. Pero no es tan simple, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lesiones en esmalte, son lesiones que sí, cuando después de secar el diente, hay una mancha blanca al fondo del sulco, sí se puede utilizar sellante. Pero también cuando hay microcavitaciones en esmalte, podemos utilizar sellantes. O sea, no hay necesidad de invadir la lesión, pero también cuando tiene un sombreado en dentina, y esta lesión ya es una lesión de dentina, entonces se saca una radiografía, tiene una lesión de caries que está superficial en un tercio externo de dentina en la cara oclusal, sí se puede utilizar el sellante. No necesitamos invadir más estas lesiones. Pero también cuando hay una cavitación que es chiquita, una cavitación en dentina, pero que está muy superficial. Entonces, cuando evaluamos en la radiografía si está en el tercio externo, podemos también sellar. Entonces, estamos evoluyendo para una odontología que no hay tanta necesidad de invadir, ¿no? Entonces, contemporánea, responderle a la primera pregunta, hablando de odontología contemporánea de mi intervención, estas son las indicaciones. Entonces, prácticamente casi todos los tipos de lesiones de caries. Pero claro, tiene que ser una lesión pequeña, que no está tan profunda, porque los sellantes tienen su limitación con relación a las cargas mecánicas. Porque si es una lesión de caries más grande, lo que ocurre es que puede fracturarse. Y ahí vamos a responder la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son los materiales dentales que vamos a utilizar para los sellantes? Y hoy tenemos evidencia de este ionómero de vidrios. Y cuando hablamos de ionómero de vidrio, tenemos de baja viscosidad, tenemos de alta viscosidad, tenemos los ionómeros de vidrio modificados por resina, que pueden ser utilizados como sellantes. ¿Está bien? Pero también tenemos los sellantes resinosos. Y los sellantes resinosos, tenemos los convencionales, que mucha gente ya está acostumbrado, pero hoy también tenemos evidencia, y hablamos en el capítulo, de utilizar resinas fluidas como material para sellante, porque tiene mayor cantidad de carga y para lesiones en dentina, cuando estás sellando una lesión líquida 4 o una lesión líquida 5, sí son muy buenas. Entonces, hay diferentes tipos de materiales para diferentes indicaciones. Sí, vale la pena destacar tal vez cuando hablamos en lesiones en dentina, ¿no? Microcavidades, un diámetro tal vez así menor a 3 milímetros, tal vez para dejar claro visualmente, ¿no? Que es muy pequeña realmente. Muy pequeña, que no hay como poner una cuchareta. Si no hay como poner una cuchareta, que es realmente muy chiquita, sí se puede sellar. Exactamente, perfecto. Y realmente en la clínica de bebés estamos optando hoy por las resinas, resinas flow, que acaban teniendo hasta mejor retención, ¿verdad? Sí. Que los propios brillantes resinosos, a pesar de que ambos son indicados. Y algo cuando hablaste de ionómeros de vidrio, vale la pena también dejar claro, ¿no? Sobre qué tipos de ionómeros de vidrio son más indicados tanto, ¿no? Para los sellantes ionoméricos que vayamos a usar, ¿no? En algunas lesiones iniciales. Entonces, ¿qué ionómeros de vidrio serían los más recomendados, ¿no? De acuerdo con estudios, por ejemplo? Bueno, los materiales que tienen más evidencia científica son los ionómeros de vidrio que tienen alta viscosidad. Entonces, como algunos ejemplos de estos ionómeros serían el Fuji 9, por ejemplo, el Ketak Molar, el Hiva Self. ¿Está bien? Son ejemplos de ionómero de vidrio de alta viscosidad. Hay otros tipos de ionómero, por ejemplo, el Fuji Triage, por ejemplo, que es un material de baja viscosidad. Tiene muchísimos, son pocos trabajos clínicos que han probado su eficacia a largo plazo. Entonces, hoy, basado en estudios clínicos, estos son los materiales que yo indicaría. Y claro, para clínica de bebés y para odontopediatría,
Son materiales que son, que no hay necesidad de un aislamiento, un control de humedad tan buena. Ujú. Entonces son materiales que son más hidrofílicos y que te permiten una versatilidad en la clínica bebés. Perfecto, perfecto. Bien, tal vez también comentar un poco cuando hablaste de usar sellantes resinosos, sellador resinoso, resina fluida, por ejemplo, en un ICDAS B4, ¿no? Aquellas sombras, en el esmalte intacto, tengo la sombra radiografo, está en mitad externa, tendría esa indicación para no tener un procedimiento pues que realmente no sea invasivo, pero dentro, ¿no? De algo microinvasivo. Microinvasivo, sí. Y ahí quería que comentes un poco sobre la necesidad en estos casos, inclusive en un ICDAS 5, ¿no? Microcavitado, menor a 3 milímetros de diámetro, pequeñito, pero en dentina. ¿Cuál sería ese paso a paso? Porque necesitamos realmente, ¿no? Ácido y ya el sellante, o el mejor ácido adhesivo y el sellante, o no, ácido adhesivo y la resina flow, porque eso también cambió un poco, ¿verdad? Ambos, sí. Bueno, tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis demostrando que la utilización de una capa fina de adhesivo entre el ácido fosfórico y la colocación de sellante resinoso mejora la retención del sellante. Y otros estudios han demostrado que la utilización de resinas fluidas también mejora la retención. Pero vamos a pensar juntas. Si es una cara que no tiene lesiones de caries, la retención no es tan importante, porque mismo si el sellante falla y el paciente sí puede cepillar, no va a tener progresión de la lesión. Pero si estamos trabajando con lesiones en dentina, la retención es sí importante, porque una vez que el sellante se desprende, tiene mayor acúmulo de biofilm y la chance de la lesión progresar es mayor. Entonces, el paso a paso para estos tipos si estamos decidiendo sellar estas lesiones o hacer un buen aislado, que sea o absoluto o relativo. Nosotros trabajamos mucho con aislamiento relativo para sellantes, pero un buen aislamiento relativo con un buen control de humedad. Vamos a hacer el grabado ácido de la superficie. Entonces, para dientes temporales, vamos a utilizar un grabado ácido 15 segundos en esmalte. Lavar y secar después y secar bien, porque estamos trabajando con resinas que son materiales hidrofóbicos. Después de secar, vamos a aplicar una capa delgada y mira, muy delgada. No son las personas que utilizan el microbrush y se llena de adhesivo. No, es una capa delgada. Estamos haciendo sellante de resina, no un sellante de adhesivo. Después secar, aplicar una segunda capa, secar y, claro, fotoactivar antes de poner el sellante. Y ahí sí yo recomendaría para estas versiones utilizar un sellante que tenga mayor carga, que serían los sellantes de resina fluida. Y el interesante, Jenny, yo no sé usted, pero muchas veces tiene una lesión más oscura. Nosotros queríamos intentar mejorar la estética. Y la resina fluida tiene las opciones de las colores más blancas, las coronas más opacas, que sí, cuando aplicadas sobre las lesiones en dentina, sí se mejora la visualización. Si caso otro profesional va a pensar que, oh, no, tiene caries secundarias. Entonces, poner una capa delgada de sellante a lo fondo de fósulas y fisuras y fotoactivar. Recuerda que no puede dejar el sellante muy alto, ¿está bien? Porque sí tiene una fuerza mecánica y puede fracturar. Si fractura, no tiene el sellado. Si el sellado se falla, tiene una chance de progresión. Entonces, una buena técnica es un procedimiento simple y que todo odontopediatra y personas que trabajan con bebés tienen que saber. Y aquí ya hablando, la verdad, bueno, lo bueno es que no tenemos ningún conflicto de intereses con ninguna empresa y esto nos hace hablar de marca. Una mucho las vidas, la clínica de Tofu, porque tiene que Sí. realizar a que acabamos usando más inclusive productos de resina fluida que por el deseo, si no, nos va muy bien en esta situación, en esa secuencia, ¿no? Ácido fosfórico, activo y
de la resina fluida en estos IGDAS B4 en mitad externa y estas IGDAS C5 en dentina con microcavidad. Y realmente, pues, son hoy alternativas con mucha evidencia científica, ¿no? Y no solo en dientes temporales, No, ¿verdad? También en permanentes. Aquí, entonces no sí, era solamente para odontopediatría, ¿no? claro. Porque Exactamente. eso dicen, pero esto es solo para dientes temporales. Pues no, ¿no? Por Tiene coincidencia. una pregunta interesante de utilizar los adhesivos universales. El problema es que para retención de sellantes hay estudios que no han utilizado el paso del grabado ácido con ácido fosfórico y demostraron que sí se baja la retención de sellantes. Entonces, aún no estoy segura de utilizar adhesivos universales sin el paso de poner el grabado ácido como sin condicionamiento ácido, ¿no? Autocondicionante, autogravable para sellantes. Aún es recomendable hacer la aplicación del grabado ácido. Perfecto. Nosotros lo usamos, la verdad es que en la clínica hacemos mucho uso del sistema adhesivo universal por ser versátil, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, IGDAS B4, mitad externa o IGDAS C5 microcavitado, lo usamos con ácido fosfórico, pero en lesiones ya, ¿no? Más extensas podemos usar como sistema adhesivo universal, muchas veces sin el uso de ácido fosfórico previo, pero ya estamos hablando de otro tipo de lesión, ¿no? Exacto. Claro, entonces esa es la versatilidad. Y hablando de sistemas adhesivos, pues ya que entraron en esa pregunta, también en el capítulo pues se discute sobre esto y preguntarte cómo avanzó, ¿no? Realmente esto, y pensando más en estudios clínicos, tal vez, ¿no? ¿Qué hay de estudios clínicos haciendo esta comparación, ¿no? De los sistemas adhesivos, ¿no? Más actuales para dentición temporal. Bueno, los sistemas adhesivos dependen del tipo de restauración que va a hacer, ¿no? Entonces, los sistemas universales, por ejemplo, tú puedes decidir si va a hacer un grabado ácido total, que sería un grabado ácido en dentina en esmalte, o si va a hacer un grabado ácido que es selectivo, solamente en esmalte, o decidir hacer sin grabado ácido, hacer como universal en modo autogravable. Entonces es un adhesivo más versátil, que cuando tú necesitas reducir el tiempo, el paciente, el comportamiento, la colaboración está reducida y tú quieres mejorar el tiempo de atendimiento, sí se puede, pero tenemos evidencia más para restauraciones en resina, no tanto para sellantes. Sí, sí. Y no puedo dejar de mencionar, inclusive, ahora pensando en restauraciones con sistema adhesivo universal, yo creo que vale mucho la pena que comentes tu estudio clínico aleatorizado que acabaron de publicar comparando aislamiento absoluto versus aislamiento relativo en restauraciones en molares temporales, ¿no? Con la misma técnica en ambos grupos, ¿no? Sistema adhesivo universal, resina bulk. ¿Y qué resultados encontraron en 2 años de seguimiento comparando ambos aislamientos? Fue un estudio loco, ¿no? Porque queríamos saber si realmente que todos hablamos de si necesitas siempre aislar absoluto para hacer una resina compuesta, que no es verdad. Todos acá que están escuchando, muchísimos, no lo hacen todos los días. No es posible hacer un aislamiento todos los días, aislamiento absoluto, hacer anestesia local para poner un clamp, para poner el dique de goma, ¿no? Entonces, los resultados realmente después de 2 años de seguimiento no, no ocurrieron ninguna diferencia entre los grupos. Pero una vez más, es un aislamiento relativo de De calidad. calidad. No es solamente de calidad. Entonces, el entrenamiento del operador es un detalle importante, ¿no? Tampoco fue una serie de molares, ¿no? Fue Molares. exactamente, entonces Sí. también de dientes se va a tratar importante. Mira, hay una pregunta que quieres responder antes de pasar a técnica. Preguntan ahí sobre el Equiaforte, no sé si ves la pregunta. No, déjame ver. El Equiforte, un ionómero bioactivo, se puede sellar con el evitar el ácido. Bueno, ¿cómo es un ionómero? La evidencia del ionómero es que la utilización
la mayoría de los ensayos clínicos se utilizó grabando, pero utilizamos un ácido que es más débil. Entonces, no utilizamos un ácido fosfórico, vamos a utilizar un ácido poliacrílico. Y el ionómero, el Equiaforte, tiene el GC, el condicionador de la GC, que es utilizado para hacer el grabado. Bueno, hay una revisión sistemática publicada en 2019 que evaluó en estudios laboratoriales si se tiene evidencia demostrando que el uso del grabado con ácido poliacrílico mejora la retención y la fuerza de adhesión del ionómero con la superficie dental. Entonces, en condiciones ideales, la recomendación es, si tiene tiempo, lo hace. Sí. Pero en algunos momentos, nosotros trabajamos con bebés, sabemos que ni siempre es posible hacerlo. Sí. Entonces, aún necesitamos más estudios clínicos comparando sin con grabado ácido para utilización de sellantes. A pesar de eso, ¿no? Es la mejor, o sea, la mejor evidencia que hay para hoy, sí. Entonces, la mejor evidencia que existe aún Es es grabar. débil en el sentido de confirmatorio, pero nosotros la verdad es que lo aplicamos en bebés, tenemos ese manejo clínico, siempre lo estamos aplicando de cualquier forma, ¿no? Son 10 segundos. Más, 10 segundos. sí. Bel, vamos a partir entonces para el otro tema que es tu pasión y que también has trabajado mucho, ¿no? Tanto científicamente, clínicamente, en el capítulo. Inclusive Bel tiene, ¿no? Con nosotros un curso online de odontología de mínima intervención que está disponible durante 2023, un curso bárbaro, está muy lindo. Les va a encantar, inclusive el título del curso es ¿Todavía vives en los tiempos de Black? ¿No? Está genial. Después si les interesa, y hablas también de Hall. Entonces, quería que comentes un poco sobre Hall con relación al paso y también a las dificultades. Bueno, el, yo voy a empezar con las dificultades, porque en verdad todos nosotros hemos aprendido a utilizar coronas de acero. Y cuando empezamos a hablar de cómo utilizar una corona de acero, pero sin remoción de caries, sin preparo, mucha gente aún sigue con dudas. Entonces, ¿por qué esta loca está haciendo este tipo de tratamiento? Y es realmente, tiene muchísimos ensayos clínicos randomizados, muchísima evidencia que sí tiene éxito. Y hoy, cuando miramos las revisiones sistemáticas para tratamientos, opciones de tratamientos para lesiones en dentina, es el tratamiento que tiene más éxito, mismo comparando con ionómeros, con los mejores materiales, con resinas, con amálgama, es que el tratamiento que tiene mejor longevidad clínica. ¿Está bien? Entonces, el paso a paso es muy simple. Perdón, Ponemos ahí. se ven para multisuperficies, ¿verdad? Afectadas. Lo que, pues, realmente nada iría a parar sobre Para. ese tipo de multisuperficies afectadas. Pero mismo para lesiones oclusales, pero Sí, mismo para dientes, claro. Entonces, para lesiones ocluso-proximales, sin duda, es mi alternativa sí, principal. Principalmente para bebés, porque este diente con un bebé de 2 años, el diente tiene que quedar en la boca hasta los 7, hasta los 8, 9 años. Entonces, ¿cuál es el material que hoy tenemos evidencia que sí se queda por 5, 6, 7 años con buenos resultados? Corona de acero, coronas Hall. y hoy Entonces, los aceptan muy bien, realmente. En la clínica de es bebés aceptan muy bien y realmente trae mejor resultado. exactamente. Entonces, es una alternativa principal. Y mismo para bebés que tienen altísima experiencia de caries, que sabemos cuánto es difícil cambiar los hábitos y hasta que la familia se cambie todo, es una indicación principal para lesiones en dentina, ¿no? Y es una opción que es como o que llamamos de tratamiento mixto, porque es un tratamiento que es no invasivo, porque no hacemos ninguna remoción de caries, pero al mismo tiempo es un tratamiento restaurador, porque estamos utilizando una corona de acero para restaurar el diente. Entonces, el paso a paso es, primero, como no hacemos ninguna reducción del diente
o oclusador proximal. Necesitamos crear espacios entre los puntos de contacto. Para bebés es genial porque muchas veces no tiene los puntos de contacto establecidos. Entonces no necesitan mismo 2 citas para hacerlo. Pero para niños más viejos, sí, tenemos que poner las ligas, separarles los puntos de contacto, las ligas separadoras de ortodoncia. Generalmente entre 3 días a 7 días se crea un espacio suficiente para poner la corona, porque es una corona muy delgada, ¿no? Para hacer la cimentación en la segunda cita. ¿Está bien? Entonces necesita este tiempo si tiene un contacto proximal muy justo. Y después sácalo a los elásticos separadores. Y cuando hay ese espacio, se van con la caja de las coronas, van a seleccionar el mejor tamaño para la corona. Una tip importante es utilizar una, Dios mío, una probe, una sonda milimetrada para medir el tamaño del diámetro del diente para seleccionar la mejor corona. Y cuando ustedes van a probar en el diente, no se puede bajar por completo, porque muchas veces es difícil sacar la corona. Entonces yo voy a bajar hasta el punto de contacto, el mayor ecuador del diente, antes de cimentar la corona. ¿Está bien? Y claro, después cimentar con un cimiento de ionómero de vidrio para cimentación, y tiene que ser para cimentación porque es un ionómero más fluido que te permite que si el exceso del cemento va a extravasar por la corona y después es posible limpiarlo. Entonces, es realmente solamente medir la corona sin necesidad de desgaste, sin necesidad de remover lesiones de caries, y presionar hasta que la corona se adapte muy bien al diente. Perfecto. ¿Y las dificultades cuáles serían desde tu punto de vista? Bueno, la dificultad principal y el más importante, el detalle más importante, es un buen diagnóstico. Porque si es una lesión que está en dentina, necesitamos saber si es una lesión que está en un diente vital o si el diente ya presenta signos de pulpita irreversible o si ya tiene necrosis pulpar. Porque poner una corona de acero o hacer una restauración de resina, de ionómero, en un diente con necrosis pulpar, claro que vamos a estar causando un daño para este diente. Este diente necesita de pulpectomía, este diente necesita de extracción. Entonces, siempre para lesiones profundas, hacer radiografías para verificar si hay un puente dentinario entre la lesión de caries y la pulpa. Y claro, no tiene una radiolucidez en la región de la furca. Otros signos de patología pulpar, como dolor espontáneo, que es muy difícil evaluar en niños más pequeños. Si tiene fístula, si tiene absceso, si tiene movilidad patológica, no es una indicación. Entonces, mucha gente pone una corona de acero con más diagnóstico después, o qué ocurre, tiene dolor, tiene absceso en el diente con la corona de acero. Entonces es importante hacer un diagnóstico de forma adecuada para indicar las coronas de acero. Esa es una de las principales dificultades. Y la segunda dificultad tal vez sería acostumbrar la comunicación con los papás, a explicar que mismo que esta es una opción, que no sea la mejor opción estética, es la mejor opción en términos de longevidad. Hablar con el papá que mira, este diente, tú no vas a necesitar volver al dentista para restaurar este diente. Porque muchas veces hace una restauración ocluso proximal, 2 semanas, 2 meses, se fractura y se vuelve al dentista y dale a hacerlo de nuevo, y la lesión se amplía más y tiene lesiones secundarias, y una lesión que era chiquita ahora está en la pulpa. Entonces, estas son cosas que se evita el retratamiento. Pero la clave es comunicación, explicar, mira,
tu hijo tiene una enfermedad y yo como parte del tratamiento para que sea posible ayudar como parte del tratamiento de caries es poner esta corona para proteger este diente y mantener ese diente en función hasta la exfoliación del diente. Y claro, sin causar dolor, sin tener problemas, sin necesitar hacer una anestesia local, sin necesitar poner una fresa de manera tranquila para el paciente y claro, siguiendo la mínima intervención. Sin duda. Y yo creo que ese punto, ¿no? El de realmente la dificultad es relacionada realmente al diagnóstico principalmente. Muchos de los fracasos es por causa de un diagnóstico, ¿no? Pulpar no adecuado o en casos de dudas en diagnóstico. Siempre decimos, si están con dudas en el diagnóstico, sin duda, no coloquen corona de acero, no hagan, ¿no? Hagan una restauración que muy bien siempre en los cursos se dicta como restauración diagnóstica, ¿no? Una restauración Sí. que no cerró tal vez el diagnóstico, el estado pulpar, pero se comunica esto a la familia, se espera un tiempo para decir, bueno, realmente no hay un compromiso pulpar, voy a colocar Hall, ¿no? Voy a hacer una técnica de Hall. Entonces, en casos de dudas en diagnóstico pulpar, pues jamás usar Hall, ¿no? Es mejor esperar hasta cerrar ese diagnóstico de forma adecuada si es que no consiguen realizarlo en ese momento por diversos motivos, ¿no? Sí. Pero También, algunas veces, che, la corona aún sí es el mejor sellado para el diente. Mismo que es una lesión profunda, que tú no estás segura del diagnóstico. Puede poner una corona y sí se tiene dolor, o que usted hace, la pulpa, acceса la endodoncia por la corona. Pero una vez más, comunicación, comunicación, no. sí, eso, los padres es lo más importante, claro, explicar todo eso, sin duda. Bel, mira, yo sé que estás con el tiempo ahí apretado, entonces yo creo que llegaste y comenzaste y te resolvió, se entró, yo creo que hay mucha información en estos 30 minutos. Entonces, realmente quiero agradecerte la participación en el capítulo, agradecerte por la amistad, por todo. Y ahora quien va a entrar también es Ana Claudia Chivinsky, Maravillosa. maravillosa también, tanto Bel como Ana Claudia les decía que son colaboradoras del capítulo de procedimientos no invasivos, microinvasivos y mixtos para el manejo de la caries dental en bebés, donde también participaron Patricia Gatón de España y Soraya Coelho Leal de Brasil, que no pudieron estar presentes, pero sin duda están muy bien representadas. Entonces, Bel, gracias, obrigado Gracias a nuevamente ti, a amiga. ti, Beso a todos. beso a todos. Pues disfruta de la noche con la familia, que sé que estás ahí con toda la familia. Muchísimas gracias y un beso. Eso, amiga. Y ahora vamos a recibir a Ana Claudia Chivinsky. Vamos a ver si Ana Claudia está aquí. Hay que invitar. Vamos. Vamos a ver si Ana Claudia se puede unir. Y ahora esta primera parte la hicimos en español con Isabel. Isabel habla también español y ahora entraremos un poquito con portugués con Ana Claudia Chivinsky. Ai, bem-vinda, Cláudia. Obrigado. Eu posso tentar o portunhol, mas meu portunhol eu acho que melhor falar no português mesmo, Jenny. Não tem problema fazer um português mais devagar para as pessoas para não falar, compreenderem também. Ana Cláudia, é uma honra realmente contar também com a tua colaboração no capítulo. Ana Cláudia Chivinsky é uma pesquisadora, né, realmente que tem muitas revisões sistemáticas, inclusive sobre diaminofluoreto de prata, que ela também escreveu esse tópico dentro do capítulo, que ficou fantástico. Então, Ana Cláudia, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre diaminofluoreto de prata, principalmente em bebês, né? Fala um pouquinho sobre o mecanismo de ação, por exemplo, sobre as características, né, desses produtos, né, e qual seria a concentração mais indicada, né? As evidências científicas que tem, né, sobre isso. Sim, então antes de eu iniciar a conversa sobre o Diamina, eu quero aproveitar aqui para agradecer publicamente a oportunidade de participar desse livro aqui, ó. Ele já chegou aqui para mim. O livro tá lindo, tá um livro gostoso de ler. Ele chegou agora faz pouquíssimo tempo, eu tive a oportunidade de ler uns 3 ou 4 capítulos, mas muito bem escrito, muito atual. Quero dar o parabéns para você, Jenny,
e para todos os teus coautores, porque realmente é uma obra de peso, uma obra importante, que todo mundo que trabalha com criança deve ter. Então, esse é o meu primeiro conselho para quem está aqui na live hoje, né? Que eu acho que é importante a gente sempre ter uma obra de referência. E esse livro aqui está muito completo para a gente ter como referência. Agradeço a oportunidade de ter participado, junto com a Bel, junto com a Soraya, junto com a Patrícia, né, desse capítulo sobre as técnicas minimamente invasivas. E agora, respondendo um pouco, falando, né, mais a respeito do diamino. Eu acho que o diamino, como a Isabel já falou, por exemplo, do selante, né, que previne e trata aquelas lesões iniciais em dentina, o diamino vem como uma alternativa para aquelas lesões maiores, né, as lesões moderadas e avançadas em dentina. Então, quando nós não temos mais condições, por exemplo, de fazer um selante, nós já temos uma cavidade. Essa cavidade ela tem inúmeras possibilidades de tratamento. Uma das possibilidades é o diamino. E isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. Não é só o diamino. Eu posso usar o ART, eu posso usar o diamino, eu posso usar o tratamento não restaurador, eu posso fazer uma restauração convencional com remoção seletiva. Se for uma oclusão proximal, eu posso usar as coroas na Hall Technique, né? Então, o diamino ele se coloca como uma alternativa. Por que eu acho que é legal a gente trabalhar com o diamino em bebês? Pelo fato de que é uma técnica extremamente simples. É uma técnica que exige muito pouco do comportamento do paciente, vamos dizer assim, né? A gente não precisa de anestesia local, a gente não precisa de isolamento absoluto, a gente não precisa de remoção de tecido cariado, nem total nem seletiva, nada de remoção de tecido cariado. E o procedimento em si demora questão ali, talvez 1 minuto. Você vai em 2 minutos no máximo ali, você consegue fazer a aplicação do diamino fluoreto de prata, né? A ideia é o que é? Nesse produto, né, que a gente chama popularmente de cariostático, existem 2 componentes principais. O primeiro é o flúor e o segundo é a prata. Esses 2 componentes, eles vão atuar tanto na porção mineral, que é a responsabilidade do flúor, quanto na porção orgânica, que seriam as bactérias e o colágeno da dentina, que seria a responsabilidade da prata, né? Então, o flúor, ele vai favorecer a remineralização daquele tecido que está desmineralizado pela ação da cárie, e ele vai também, dependendo da situação, trabalhar diminuindo a sensibilidade à desmineralização. Então, por exemplo, eu vou ter a formação do fluoreto de cálcio e vou ter também, em algumas situações, a formação da fluoridroxiapatita. Ou seja, são os 2 componentes principais que vão atuar ali no processo de desremineralização, favorecendo a remineralização do dente. E com relação à prata, eu acho que o principal mecanismo que a gente tem que lembrar é a ação contra os micro-organismos. Então, por ser um produto com uma concentração bastante elevada de prata, ele vai atuar matando essas bactérias, né? Vai atuar inibindo a sua adesão na superfície do esmalte. Então, juntando todas essas situações, você vai ter uma formação de um biofilme menos patogênico quando o dente foi tratado com o diamino fluoreto de prata. Então, a gente trabalha de um lado remineralizando e do outro lado trabalhando na parte orgânica, né, que seriam os micro-organismos e também o colágeno, porque uma segunda ação da prata seria trabalhar inibindo a clivagem, né, das proteínas do colágeno ali, para evitar o avanço dessa lesão. Mas isso já seria uma coisa mais avançada, que acho que a gente não precisa entrar nesse ponto hoje, né? Então, o que é o legal? O legal é que você tendo uma criança, né, um bebê, você consegue com uma gota de um fluoreto, né, do diamino fluoreto de prata, 38%, tratar até 5 lesões, 3 a 5 lesões, né? Então, você não precisa usar muito desse produto, esse produto vai agir, vai ser efetivo com uma gota para cada 5 lesões.
Quando você me fala da concentração, eu acho que é uma coisa importante para a gente discutir aqui, porque nos outros países não, mas aqui no Brasil, a gente tem diaminofluoreto de prata a 10%, a 12%, a 30%. E agora, recentemente, que veio o a 38%, né? Então, o que a gente tinha antes? Só a 10, a 12 e a 30. Ocorre que, quando a gente vai fazer algum estudo, ou inclusive nessa revisão sistemática, né, sobre o diamino que você citou, a gente observa que, quando são utilizadas concentrações mais baixas desse diamino, 10 ou 12%, você tem uma efetividade reduzida ao longo do tempo, muito mais rapidamente do que se eu utilizo o diamino a 38%. Então, eu não vejo vantagem da gente utilizar uma concentração mais baixa. É melhor a gente, às vezes, até gastar um pouquinho mais, né? Porque muitas vezes o diamino a 38% pode ser um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena porque a gente teria mais segurança da efetividade ao longo do tempo. Outra questão que é bem importante, que as revisões sistemáticas e também os estudos clínicos nos mostraram, é que vale a pena a gente fazer uma segunda aplicação desse diamino. Normalmente, os estudos fazem uma aplicação no ano. E aí eles acompanham ao longo do tempo, né? Agora, existe um estudo que fez uma aplicação a cada 6 meses. E o que ele observou? Que se mantém essa paralisação da lesão com mais efetividade se eu repito essa aplicação. Então, nós podemos pensar, se eu vou manter o meu paciente com a lesão controlada utilizando diaminofluoreto de prata, o ideal é que eu use concentração a 38% e que eu repita essa aplicação de 6 em 6 meses. Durante esse processo, a gente tem que trabalhar outras questões relacionadas aos nossos pacientes também. Assim como qualquer outro procedimento, né? Eu preciso trabalhar questões de higiene, eu preciso trabalhar as questões de dieta. Nós temos que fazer com que a família, com que as mães, com que os cuidadores modifiquem os hábitos que levaram àquele desequilíbrio, que levaram a esse problema, que é o sinal final apareceu ali na cavidade, né? Então, o diamino, ele pode ser utilizado justamente como um amigo, um recurso adicional nessa fase. Muitas vezes, eu conversando, né, com os profissionais e nas diversas palestras que eu faço, tudo, as pessoas dizem assim, mas professora, você vai deixar o dente com diamino sem restaurar e com o manchamento, que é a preocupação de todo mundo, né? O pai vai aceitar? E o que é a minha resposta? A gente tem que pensar no diamino como um produto que vai nos dar ali um recurso rápido e efetivo para controlar uma lesão de cárie aguda. A gente está trabalhando com dente descido, que eu tenho menor espessura de esmalte, menor espessura de dentina, um processo carioso que se desenvolve muito rapidamente. Então, se eu tenho uma criança, no caso um bebê, né? Uma criança que está muito jovem e que já tem uma lesão de cárie em dentina, eu preciso controlar isso muito rápido. Não dá tempo, muitas vezes, da gente conversar com a mãe, modificar hábitos, ou às vezes até fazer um procedimento mais complexo. A gente tem que controlar aquela lesão na hora. É esse produto que controla a lesão na hora. E aí ele pode ser encarado como um procedimento que vai permanecer na boca do nosso paciente até o dente esfoliar, ou seja, um procedimento definitivo, ou eu posso encarar esse procedimento como alguma coisa temporária, justamente nesse sentido que eu estava conversando. A gente vai deixar o diamino, evitando uma progressão, evitando o avanço da lesão, evitando um tratamento mais complexo. E aí, quando as condições estiverem adequadas, quando, por exemplo, a mãe já tiver melhor controle de escovação, a mãe já tiver um controle de dieta, a gente tem acesso, por exemplo, para fazer uma restauração atraumática, aí a gente vai lá e substitui esse diamino pelo procedimento restaurador que você julgar mais adequado de acordo com o caso.
Então, eu acho que isso é bem importante a gente lembrar. Não considerar ele como definitivo, considerar ele como temporário. E aí, quando as condições estiverem adequadas, a gente vai fazer um procedimento para voltar à estética, para voltar à forma, enfim. Isso também depende da gente conversar com a mãe e com o pai, né? Sim. Porque, às vezes, a solução que a gente promoveu já é o suficiente para aquele núcleo familiar, né? Então, se a mãe ou o pai não vê a necessidade de substituir aquele diamino por uma restauração estética, não somos nós que vamos fazer, né? Essa vontade tem que partir, eu acredito, que do pai e da mãe. Perfeito, né, Cláudia? Super completo, adorei. E eu acho que você tem muitos pontos aí chaves, né? Um deles é como começou a tua fala, é uma alternativa, não é a única Exato. alternativa, né? Porque tem muitos, claro, fatores que vão levar ao clínico a optar pelo diaminofluoreto de prata. Mas, por exemplo, uma delas você mencionou é o manejo clínico do paciente, né? Por exemplo, nós, assim, se sou sincera, na prática clínica, temos um bom manejo clínico do bebê e acabamos optando, às vezes, por outros procedimentos, né? Como ART, né? Tratamento restaurador traumático, ROL, por exemplo, né? E acabamos usando em algumas situações específicas o diaminofluoreto de prata, por exemplo, tem uma lesão oclusa proximal, onde a coroa, né, de aço para usar a técnica de Hall não consegue ser usada pelo tamanho do dente. Isso que a gente às vezes tem 3 marcas de coroas de aço, né, para usar Hall. 3 marcas para tentar encontrar o melhor tamanho para aquele dente. E às vezes não conseguimos. Então, usamos aí, nesses casos, né, de lesão molar oclusa proximal, o diamino, né, para tentar controlar, porque às vezes realmente a restauração nesse tipo de lesões fracassa muito, né? Também pelo controle da umidade, tudo, a gente fala, vamos usar então diamino em essas situações. Então, realmente é uma opção com extrema eficácia, né, a penetração de 38%, mas acaba sendo uma alternativa considerando diversos fatores, né? Sim, sim. Olha, e tudo que você pontuou realmente gostei muito. E uma coisa importante também é das aplicações semestrais, porque muitas pessoas pensam, então eu aplico o diamino e esqueço do paciente, né? Não, né? Isso exige um acompanhamento, né? E eu lembrei, e eu lembrei de um outro ponto aqui bastante importante para a gente comentar. O diamino, tudo bem, ele é uma bomba de flúor, é uma bomba de prata, tem ação, né, conjunta sobre a porção orgânica, a porção inorgânica, mas o diamino não faz milagre, né? Então, existe na literatura evidência de que é muito mais fácil você ter essa paralisação da lesão em superfícies lisas e dentes anteriores do que em dentes posteriores e superfícies oclusais. Então, o que a gente tem que lembrar também? Aí já entramos talvez um pouquinho no controle não restaurador da cavidade, né? Quando a gente aplica o diamino num dente posterior, é muito, principalmente numa superfície oclusa proximal, né? Numa cavidade oclusa proximal, é muito importante a gente observar se existe algum nichozinho, algum pedacinho de esmalte que ficou ali naquela conformação da cavidade que vai servir de apoio para o biofilme ficar escondidinho, né? Porque a gente precisa deixar essa superfície livre para que ela tenha contato com a escova e com a pasta de dente. É onde está o flúor, né? Aquele flúor que está ali, que tem que estar diariamente, em baixa concentração, mas todo dia na cavidade bucal do nosso paciente. Então, muitas vezes, nos dentes posteriores, vale a pena a gente associar as duas terapias, né? Você faz o diamino e você avalia a conformação daquela cavidade. Havendo esses sítios retentivos, então você pode, seja com um instrumento cortante manual, seja com uma pontinha diamantada, você vai reconformar a cavidade, você vai dar um desenho novo para aquela cavidade, a fim de que não exista espaços onde o biofilme vai ficar escondido
com possibilidade dele se tornar um biofilme maduro e cada vez mais patogênico. Porque se tiver esses espaços, daí o diamino também não vai fazer milagre, né? Então, daí, talvez, nessa situação, a gente teria que trabalhar com a modificação do formato da cavidade, favorecendo o contato do dentifrício e da escova naquela superfície de lesão de cárie que recebeu o diamino. Sem dúvida. Isso acontece muito, claro, em lesões oclusoproximais, né? Que não são vivas. E você precisa tornar essa superfície higienizável, né? Para que isso tenha eficácia. Senão também isso está associado ao fracasso, muitas vezes, né? Do fluoreto de prata ter uma conformação anatômica que não favorece realmente a remoção do biofilme. Sem dúvida, pode levar ao fracasso. Então, são vários fatores, né? A considerar também, né? E você falou em controle restaurador da lesão, que é um dos tópicos também do capítulo, né? E já associou isso ao uso do diamino. Mas explica um pouquinho para o público aqui o que seria esse controle não restaurador da lesão, né? E de que formas pode ser usado, além do uso conjunto com diamino, né? Muitas vezes. Então, a ideia é exatamente essa que eu acabei de falar, né? Muitas vezes o paciente pode ter uma lesão em dentes posteriores ou em dente anterior, tanto faz, né? São lesões que você não consegue, por algum motivo, realizar a restauração naquele momento. Então, por exemplo, pacientes que não têm acesso ao tratamento convencional ou pacientes numa região de socioeconômica, condições socioeconômicas muito baixas, né? Ou às vezes até lesões múltiplas no mesmo paciente que você não tem condições de restaurar e tratar tudo aquilo ao mesmo tempo, né? Então, todas essas condições fazem com que a gente tenha que ser, vamos dizer assim, um pouquinho mais criativo, talvez pensar fora da caixa, né? E dar um jeito de paralisar aquele processo carioso. Então, no tratamento não restaurador, é justamente isso. A gente faz valer o biológico do dente. Então, o próprio dente, juntamente com a ação da escova, com a ação do dentifrício, ele vai remineralizar aquela dentina. O que é o segredo? O segredo é o não deixar biofilme em cima daquela superfície. Então, digamos que chegasse um paciente ali de 2 anos e meio, 3 anos, com uma cavidade ocluso-proximal, como essa cavidade já foi tratada 1, 2 vezes, já caiu essa restauração, você não tem disponível uma coroa de aço para fazer a Hall Technique naquele momento. Então, você teria 2 opções para resolver esse problema definitivamente para o teu paciente. Uma é colocar o diamino, como já falei, né? E a segunda opção seria a gente reconformar essa cavidade, fazer pequenos desgastes, muitas vezes ali, só para evitar os nichos de biofilme que ficam ali guardados dentro daquela cavidade. E aí entra uma parte muito importante, que o pai, a mãe, o cuidador, ele tem que trabalhar junto com você. Porque o tratamento não restaurador da cavidade, ele não prevê a aplicação do diamino. Ele simplesmente prevê manter aquela cavidade aberta para que haja sempre um controle de biofilme, uma remoção mecânica desse biofilme por meio de escova e o contato com o flúor por meio do dentifrício. Quem vai fazer isso no nosso paciente? É a mãe, é o pai, é o cuidador. Então, a opção pelo tratamento não restaurador é válida. Existem vários estudos de clínicos, né, que mostram isso. Inclusive, a professora Soraya, que é coautora do nosso capítulo, ela tem um estudo lindo que foi feito lá pela Universidade de Brasília, né, numa região muito pobre, próxima ali da universidade, e que mostra exatamente isso. Se você amplia essas cavidades, se você facilita o contato com a escova, facilita o contato com o dentifrício, e o pai e a mãe daqueles pacientes, eles vão realmente fazer isso diariamente, né? Por meio daquela técnica de escovação transversal, ao longo do tempo, essa lesão vai remineralizar. Então, você vai observar que a lesão vai ficar uma dentina mais firme, mais consistente, e a lesão de ativa se torna
inativa. Perfeito. Isso explica muito, inclusive, em dentes anteriores, né? Porque às vezes tem entre os centrais aqui no paciente que tem, né, não tem diastema, se tem às vezes essa lesão, né, em interproximal das B3, microcavidade em esmalte, onde você vê que é muito mais difícil você pensar em restaurar isso sem colocar, às vezes, uma broca, né? Que é muito mais fácil fazer o controle no restaurador. Então, passando só, né, uma lixa, né, para fazer um daquela região, gerar um pequeno diastema e ter essa superfície novamente higienizável, né? E inativar dessa forma, né? Facilitar a higiene, basicamente. É mais simples, inclusive para o paciente, né? E viabiliza, né, a higiene e a inativação dessa lesão, né? Mas com acompanhamento sempre, sem dúvida. Acompanhamento, claro. E é importante que a gente diga, qualquer um desses tratamentos que nós falamos hoje, seja o diamino, seja o tratamento não restaurador, seja o Hau Technique, a Isabel falou muito sobre isso. O diagnóstico é importante, né? Então, eu só vou propor esse tipo de tratamento se eu tenho certeza da vitalidade do dente. Se eu tenho certeza que não existe dor espontânea, que não existe procedimento patológico pulpar irreversível, né? Então, todas aquelas condições que já foram citadas anteriormente, elas valem também para o diamino e para o tratamento não restaurador. E é legal da gente observar que qualquer um desses tratamentos, eles acabam afetando positivamente a qualidade de vida da criança e da família, né? Com relação ao diamino, por exemplo, tem estudos tanto brasileiros quanto estudos em outros países que mostram que os pais se sentem mais tranquilos, por quê? Porque eles viram que houve um resultado, né? Porque a criança, a partir dali, ela já não tem mais sensibilidade para comer, a partir dali, ela tem mais tranquilidade ao mastigar, né? Então, a qualidade de vida das crianças que recebem esse tipo de tratamento também é melhorada. Sem dúvida. Nossa, obrigada, Ana Cláudia. Acho que você resumiu de uma forma, assim, ótima, né? Os pontos tocados no capítulo sobre diaminofluoreto de prata e controle não restaurador da lesão. Bom, Isabel, falando sobre selantes, né? E o uso de Hall Technique. Então, eu só tenho a te agradecer pela participação, agradecer por ter essa disposição de estar aqui um domingo à noite, né? Fazendo essa live. E, bom, comentar para todos, comprem o livro, leiam esse capítulo, fantástico, né? Tem as estrelas aqui da cariologia, trabalhando, né, dos materiais dentários. Olha, capítulo. Não sei se temos tempo. Ó. O Gustavo está perguntando sobre a técnica Smart. Pode responder, sim. Dá tempo? Então, só um beijo para você, Gustavo. Que bom você estar aqui nos assistindo. A técnica Smart consiste no uso do cariostático, seguido pela restauração com o ionômero de vidro, tá? Ele gosta de participar das lives. Então, assim, você usaria primeiro o cariostático, da modo, né, como a gente está acostumado a aplicar, friccionando na superfície, e aí você já restaura esse dente com o número de vidro na mesma sessão. A ideia da técnica Smart é mais ou menos como eu falei com relação ao tratamento não restaurador das cavidades, né? A partir do momento que eu tenho uma cavidade muito retentiva, que eu acho que vai ser um nicho para acúmulo de biofilme, eu posso muitas vezes associar a restauração de ionômero de vidro junto com o diaminofluoreto de prata. O que ocorre é que ainda não existem muitas evidências em relação à técnica Smart, né? Ou seja, por que vamos usar um diaminofluoreto de prata quando eu poderia realizar uma restauração atraumática, né? Então, a princípio, eu não vejo muita vantagem nessa associação. Se eu tenho condições de pôr o ionômero, eu posso fazer uma técnica restauradora atraumática. Se eu não tenho, eu posso fazer o diaminofluoreto de prata e mais para frente, quando as condições estiverem adequadas, aí a gente faria a restauração em resina ou cimento de ionômero de vidro. Essa é uma posição pessoal minha com relação à técnica Smart. Eu concordo plenamente. Nós também pensamos assim, normalmente uma ou outra opção, né? Sim. Sim.
Perfeito, perfeito. Então, obrigada novamente. Um Obrigada. prazer estar aqui com vocês. O Jack vai dar tchau? Não, né? Tchau. Tchau, Jack. Tchau. Ele sempre aparece nas lives. Um prazer estar aqui com você, Jenny. Muito sucesso. Eu tenho certeza que vai ser mais um livro muito lido por todos os odontopediatras, não só aqui do Brasil, mas todos os hispanohablantes também, né? Porque ele ficou em tradução para o espanhol. Então, parabéns para você e pelo teu esforço na divulgação tanto do livro quanto da odontologia para bebês. Obrigada, eu que agradeço. Agora pode seguir as contas, né, do Instagram, tanto da Ana Cláudia quanto de Isabel, que tenho certeza que estarão também bem informadas sobre estes tópicos. Então, obrigada a todos. Bom final de domingo, né, onde vocês estiverem, em cada país. Um beijo. Vai ficar gravado. Sim? Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.